Descobrir as cidades imperiais e antigas capitais de Marrocos é viajar por paisagens deslumbrantes e por um patrimônio arquitetônico, cultural, artístico e humano. Cada uma dessas cidades míticas foi fundada por uma dinastia árabe ou berbere, tornando a capital em um momento histórico decisivo. As cidades imperiais como Fez, Marrakech, Meknès e Rabat serviram como as capitais do reino, seja de forma sucessiva ou em diferentes períodos. Um reino que viu a luz do dia ou, em todo caso, teve seus primórdios e o seu início. No final do século IX, com a chegada da primeira dinastia monárquica, os Idríssidas, este reino teve seu início. Idris tornou-se Idris I. Era descendente de Ali, o genro do profeta. Ele era perseguido pelo califa de Bagdá, que tinha a intenção de assassiná-lo. Então, ele decidiu se distanciar o máximo que pôde da Arábia Saudita e chegou a Fez. Ele foi reconhecido como imã pela população berbere, que ainda não se convertera ao Islão. Após os Idríssidas, que reinaram por um século, seguiram-se 5 dinastias. Os Almorávidas, nômades berberes, se fixaram em Marrakech. Vieram do sul e se estabeleceram neste oásis exuberante, no sopé do Alto Atlas. Os Almorávidas foram sucedidos pelos Almohadas, que chegaram à frente de uma cavalaria. Eles eram do sul e tinham uma visão utilitária. Além do mais, acreditavam na unidade de Deus. A palavra almohada significa justamente aqueles que afirmam a unidade de Deus. Eram um povo extremamente severo que, ao contrário de seus antecessores, causou muito sofrimento para a pequena minoria cristã, assim como para os judeus. Eles queriam impor a crença em um só Deus. Os Almohadas foram sucedidos pelos Merínidas, que escolheram Fez como sua capital. Em Fez, os Merínidas decoraram a cidade com edifícios esplêndidos. Eram ótimos construtores, povo refinado. Cederam o poder aos saadianos que regressaram a Marrakech. Eles também construíram para si uma necrópole, as famosas tumbas saadianas, que ficaram desconhecidas até 1917. Chegamos ao século XVII. E são os alauítas, também descendentes de Ali, o genro do profeta, que tomam o poder. Dentre os primeiros governantes, o segundo é o famoso Moulay Ismail, que deixou um legado de líder sanguinário e cruel, como de fato o era. Mas ele era, acima de tudo, um visionário que realmente construiu, embora com base nas aquisições dos seus antecessores. Ele lançou as bases do Estado marroquino. Ele estabeleceu a administração e revitalizou Meknès, adormecida antes de se tornar capital. A dinastia alauíta é a que mais durou, pois continua até hoje com o rei Mohammed VI. Ele descende de ancestrais que chegaram no século XVII. Grande rei, grande cidade, escreveu o historiador Ibn Khaldun no século XIV. Quando uma dinastia marroquina escolhia residência em Fez, Marrakech ou Meknès, a cidade capital devia ser a expressão perfeita das conquistas arquitetônicas da época. As cidades imperiais de Marrocos exibem sempre o mesmo padrão: estrutura urbana densa entre muralhas. Grandes eixos conectam os portões do recinto, no emaranhado de ruas estreitas. Apesar da aparente desordem, a construção dessas cidades segue certas lógicas. A posição central da mesquita,
A segregação étnico-religiosa. A diferenciação entre bairros residenciais e comerciais. As ruas estreitas formam uma teia que conecta interior e exterior. Para entrar na cidade murada de Fez, passe por um dos muitos portões, como Bab Bujlud, o Portão Azul, construído no século XII sob a primeira grande dinastia. Fez, cidade milenar, foi a primeira cidade oriental em Marrocos. Por volta de 900 d.C., Idris I e seu filho fundaram uma cidade berbere rural, Fez, ao longo de um uadi. A primeira dinastia, os Idríssidas, e Idris II em particular, desenvolveu uma política econômica agressiva. Estabeleceu uma classe muito próspera de comerciantes, indivíduos influentes e a alta sociedade. Isso fez com que a cidade se tornasse uma verdadeira potência econômica. Ao longo dos séculos, Fez foi capital política e intelectual em Marrocos, e um centro de intercâmbios internacionais. Atualmente, com cerca de 1 milhão de habitantes, Fez é a terceira maior cidade de Marrocos. Quando os Merínidas chegaram, impulsionaram a cidade. Para que se possa ter uma ideia, no século XII havia cerca de 120 mil casas em Fez. A dinastia merínida foi a segunda a preservar a grandeza e o esplendor da capital, de meados do século XIII a meados do século XV. A Medina tem vários palácios. O Riad Mokri pertenceu ao grão-vizir, cuja família ilustre estava ligada aos príncipes merínidas. Ele gostava de viver perto da corte. Esta fabulosa residência abriga agora o Instituto de Artes e Ofícios Tradicionais. A casa, indubitavelmente, inspira os estudantes com as suas portas e tetos esculpidos e pintados, o piso de mármore preto e branco e as vistas maravilhosas. Este tipo de casa construída em torno de um jardim chama-se riad. Uma porta dava para a rua. Havia uma entrada pequena e escura, e através de um corredor chega-se ao riad, o pátio ou o jardim interior, que era deslumbrante. Os melhores jardins de Fez têm árvores frutíferas, jasmim, madressilva, alecrim e lavanda. Quando se está do lado de fora dessas residências, não se desconfia da sua magnificência, pois, como qualquer burguês que se preze, a riqueza não era exibida de forma ostensiva. Se falarmos das casas de Fez, outra particularidade é que são construídas em torno de um pátio, no centro do qual havia uma fonte. A água está sempre presente nas casas nobres. Havia 2 andares e terraços na cobertura. Precisamos também abordar esses terraços porque existe algo magnífico em Fez. Há uma grande escritora marroquina, Fatima Mernissi, que escreveu livros muito divertidos e interessantes sobre Fez. Ela escreveu em particular sobre os terraços, pois as mulheres não podiam sair. Quando saíam, tinham que estar totalmente cobertas por seus véus, mas podiam subir nos terraços. Era seu oxigênio. Lá ficavam protegidas por muros de 2 metros. Nos terraços, as mulheres podiam se comunicar e conversar entre si. Também havia casos de amor proibidos. Os irmãos Faro, escritores, disseram que os terraços de Fez eram o palco de amores suspensos.
A era merínida distinguiu-se pelo ambiente urbano de Fez al-Bali, a antiga Fez, com edificações ainda presentes. Os órgãos de segurança são ligados a muralhas, os comerciais a fontes e souks, os de culto a mesquitas, e, finalmente, as áreas públicas e privadas, a hammams e casas. Mais tarde, o Pasha el-Glaoui também teve seu palácio na cidade. Veio de uma tribo guerreira que existe desde o século XVIII. Foi líder militar, político e espiritual. O palácio, com 13.000 metros quadrados, possui 17 edifícios. Inclui mais de 1.000 quartos, 4.000 portas e janelas, 2 jardins, um cemitério, banhos mouros, um forno e uma garagem. Mais de 250 motivos decorativos num só quarto. Nenhum cômodo é igual no palácio. Percebe-se que o anil ainda está fresco, como se tivesse sido aplicado ontem. Toda a mobília era duplicada, uma marroquina, outra europeia. A cozinha operava 24 horas por dia. Quando el-Glaoui estava no palácio, os cozinheiros preparavam 7 tagines para cada refeição, para que ele pudesse escolher um na última hora. Fez. Muitas vezes chamada de Atenas da África, era uma cidade de grande prestígio intelectual e econômico. Era uma encruzilhada crucial para o comércio, pois todas as caravanas de ouro e especiarias vinham do sul, passando por Fez. O Souk el-Atarini é o mercado de tâmaras e nozes. É o mercado mais colorido de Fez, sem dúvida. Situado no bairro dos Marceneiros, o Nejarini é um antigo caravansarai que foi transformado em museu. Estrutura sóbria e madeira sobre pilares de mármore branco. Tudo é belamente apresentado e reflete grande harmonia. Após a queda de Granada em 1492, Fez herdou a civilização hispano-magrebina. Recebeu muitas influências dos refugiados da Andaluzia, bordados, tecelagem de brocado e motivos decorativos em madeira para a arquitetura. Fez, capital intelectual e manual, tem dezenas de milhares de artesãos. Em 1923, havia 162 corporações. Seu número mostra a importância do artesanato na economia da Medina. Sefirin é uma praça sombria, onde se ouve o martelar do cobre. Perto da praça Sefirin, diversos cheiros levam ao bairro dos Curtidores, onde artesãos realizam um trabalho peculiar. A cidade é famosa por seus talentosos artesãos, cujo saber é zelosamente guardado, transmitido de geração em geração. As peles são curtidas para ficarem flexíveis e imputrescíveis. Podem ser tingidas. O cortume é milenar. No coração da Medina, o Palácio Minabi é dos mais belos monumentos de Fez. Os melhores artesãos marroquinos levaram 15 anos para concluí-lo no século XIX. Foi residência do ministro da Defesa sob o sultão antes do protetorado francês em Marrocos pelo Tratado de 1912. Como capital cultural e espiritual, Fez promoveu o Islã erguendo mesquitas e madraças, onde estudantes vinham de longe para a teologia.
eram locais para aprender o Alcorão e os ensinamentos da religião. Eles chegavam de todas as partes do país, vindos de lugares muito distantes e, ocasionalmente, de fora de Marrocos. Eram locais vibrantes, com grandes mestres e místicos que traziam suas mensagens. Eram lugares de pensamento, lugares fortemente intelectuais. A Madrasa El-Atarini, Universidade Corânica de 1323 do sultão Merínida Abu Said, tem decoração deslumbrante. É uma arte muito inspirada na geometria, porque, como sabem, o Islã proíbe a representação da figura humana. Esta é uma arte muito ornamental, altamente adornada e geométrica, que corresponde a princípios fixos extremamente rigorosos. Pode sim. É altamente ornamental, pois apela à engenhosidade de artesãos absolutamente notáveis. A Universidade Islâmica Medersa Bu Inânia foi erguida 30 anos depois, ainda sob a dinastia Merínida. Sua arquitetura é uma obra-prima da arte moura. É notável por seus materiais, como o estuque esculpido nas arcadas. A planta geral é irregular devido à sua localização, mas mostra certa simetria. A entrada leva a um pátio central que abre para 2 salões menores. Esta planta lembra as primeiras plantas do Irão. Sua decoração rica é típica dos monumentos merínidas, com mosaicos caligráficos. E seus entalhes de estrelas em madeira. Nos fundos do pátio, há uma sala de oração com 2 naves paralelas e abóbadas de madeira. Possui 4 colunas de ônix e um mirabe singular, que se projeta da parede. As madraças são paralelepípedos, ou seja, grandes quadrados. São lugares para estudar o Alcorão. No rés do chão havia grandes salas de estudo e no andar de cima celas como as dos monges, muito espartanas, sem água corrente. Havia celas para 1 ou vários alunos, sendo mais comum vários. Entravam. A Madrasa Bu Inânia é a única em Fez com minarete. Era usada como faculdade e mesquita para orações de sexta. O Dar Bata foi construído no século XX, sob o sultão Mulay el-Hassan. Tornou-se um museu de artes e tradições marroquinas em 1915, desde o protetorado francês. Seu design foi inspirado na arquitetura hispano-mourisca. Os jardins verdes do Palácio do Sultão do século XIX foram restaurados. Na Reconquista, muçulmanos e judeus foram expulsos da Espanha. Famílias andaluzas mudaram-se para Marrocos. A cultura judaico-islâmica, antes dominante na Andaluzia, readquiriu status similar em Fez. O país sempre teve forte minoria judaica, sujeita a agitações políticas. O cemitério judaico data do século XIII. É um lugar bem tranquilo nesta cidade barulhenta. A comunidade judaica foi extremamente importante e trouxe muito para o país, porque, na verdade, a população judaica trabalhava em certos setores. Eles não eram lavradores nem comerciantes, eles se dedicavam a outras atividades.
trabalhavam com ouro e prata e faziam joias absolutamente notáveis. Eles também eram penhoristas, banqueiros de sultões e, por isso, muito respeitados e prósperos em Fez. Em Marrocos, a população judaica chegou a um impressionante número de 600 mil pessoas. Em 1956, quase todos os judeus deixaram Marrocos. Israel nasceu e precisava de seu povo. O Estado de Israel trabalhou muito para dissuadi-los de ficar em Marrocos, e hoje não restam mais de 3 mil residentes judeus. Capital cultural e espiritual de Marrocos, Fez é uma cidade milenar. Visitar Fez é mergulhar na sua história. Dos idríssidas aos alauítas e judeus, todas as dinastias e povos deixaram sua marca na cidade. No sul, em Marrakech, outra cidade imperial marroquina, foi fundada em 1062 por um rei berbere. Conhecida como a Pérola do Sul ou a Cidade Ocre, tem cerca de 900 mil habitantes e é a capital turística do país. A Mesquita Cutúbia é um monumento religioso de 1108. É um bom exemplo da arte almohada, a dinastia que governou o Maghreb e a Andaluzia nos séculos XII e XIII. A dinastia berbere almohada promoveu uma arquitetura austera e um certo ascetismo. A Mesquita Cutúbia foi projetada dessa forma. Com 77 metros, o minarete é o símbolo da cidade. A grande mesquita de Marrocos é conhecida como Cutúbia. O nome provém de Koutub, que em árabe significa o livro, pois na altura se situava no centro de um bairro denominado Bairro dos Livreiros. Leão, o africano, relata que mais de 100 livrarias existiam ao redor da Cutúbia. Hoje, infelizmente, poucas restam. A Cutubia, infelizmente inacessível, foi provavelmente erguida por marinheiros. De fato, na época, eles não tinham andaimes como os de hoje. Então, para edificar esses minaretes eram muito ágeis e engenhosos. Subiam por cordas, marinheiros foram chamados para isso. Por dentro, ainda há gravuras dos barcos de galeria da época. Os construtores, com nostalgia do mar, deixaram sua marca ali. Junto à Cutubia, a Praça Jemaa El Fna é a principal atração de Marrakech. Como uma corte dos milagres, o local é bem vivo e agitado. O belo e o feio se misturam em um espetáculo incrível. Curiosos, músicos, lojistas, dançarinos, encantadores de serpentes, mendigos e curandeiros constituem uma multidão heterogênea e colorida. Em 2001, a Unesco nomeou a Jemaa El Fna, obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade. Famosa pelo palmeiral e minarete, esta cidade é um espetáculo onde pessoas e folclore se inserem em um cenário medieval. Fora da praça, ruas mais estreitas conduzem às vielas da Medina, que constitui o centro da cidade, para se descobrir este legado por vezes oculto. O patrimônio cultural da cidade impressiona. A Medersa Ben Youssef é dos monumentos mais interessantes da cidade. Construído no século XVI, este colégio islâmico, joia da arquitetura árabe-andaluz, é a maior madraça do Maghreb. Sua construção, ordenada por Al-Ghalib, terminou em 1570.
O estilo decorativo é clássico. Admiramos o azulejo marroquino, entalhes de cedro e estuque no edifício. Em frente à porta, do outro lado da piscina retangular, uma sala de oração é dividida por pilares de mármore em 3 naves. Uma nave leva a uma sala semicircular com entrada decorada. Esta sala tem um mirabe, coberto por gesso esculpido, formando cavidades na parede. Por 4 séculos, a madraça acolheu estudantes e ensinou direito corânico. Para que se tenha uma noção, na madraça Ben Youssef, localizada em Marrakech, comenta-se que ali estudavam mais de 900 alunos. Eram alojados e alimentados da forma mais frugal. Recebiam pão e apenas um chá por dia, o que é de facto muito pouco. Sem recursos próprios, era difícil sobreviver, mas a fé os mantinha vivos. Os estudantes eram tão indisciplinados quanto os da Sorbonne, em Paris, naquela época. O historiador marroquino Hamid Turki defendeu a madraça Ben Youssef, em Marrakech, como um lugar de 4 paredes onde metiam os demônios. O Palácio da Bahia, palácio árabe do século XIX, foi construído por El-Mekki para o grão-vizir Ahmed Ben Musa. Possui pátios esplêndidos e jardins islâmicos verdes, com laranjeiras, hibiscos e jasmins, irrigados por quetaras. Só se visita uma parte do palácio, a outra é da família real. A construção levou 7 anos. Tem um piso único com 150 salas diferentes, sem ordem, mas que dão para pátios, e todas ricamente decoradas com mármore, madeira de faia e entalhes em madeira de cedro ou pinturas, estuque, ou os primeiros vitrais do Magrebe. Com o protetorado francês em 1912, tornou-se residência pessoal do general Liautey, primeiro residente francês em Marrocos, que adicionou chaminés, aquecimento e eletricidade. O Palácio El Badi, o Palácio Incomparável, é um complexo arquitetônico do século XVI. Este palácio foi encomendado pelo sultão Ahmed al-Mansur para celebrar a vitória sobre o exército português em 1578. Hoje consiste numa vasta esplanada com jardins, laranjeiras e rodeada por muros altos. Em 1696, o sultão alauíta Moulay Ismail escolheu os melhores elementos do palácio para edificar sua cidade imperial de Meknès. O Palácio El Badi foi arrasado. Apenas ruínas restam do Palácio Saadiano, mas é comovente. Ao visitar estas ruínas, não imaginamos como era o palácio. Existem só descrições. Símbolo de poder, o palácio refletia a magnificência do monarca aos súditos e embaixadas estrangeiras. Era o local de recepções solenes e festas pomposas. Joia da arte islâmica, a construção foi influenciada pelo Alhambra em Granada, Espanha. Os remanescentes do edifício, com 360 quartos e ninhos de cegonhas, estão abertos ao público e são iluminados anualmente para o Festival de Folclore Marroquino.
Os túmulos saadianos, em Marrakech, datam do tempo do sultão Ahmed al-Mansur, no exterior. Há um jardim com as sepulturas de soldados e servos. Em 1917, 5 anos após o protetorado francês, Tronchet de Tournelle, que era o diretor do Gabinete de Belas Artes na época do vice-governador, estava a caminhar pelas muralhas e viu cúpulas a surgir junto a uma mesquita na Casbah. Tinha espírito curioso, como artistas e diretores de belas artes, e questionou o que era. Fez algumas pesquisas e pediu autorização ao Glaoui da época para entrar nas cúpulas, e lá dentro descobriu túmulos excepcionalmente belos, dignos da Renascença, feitos de pórfiro e mármore de Carrara, esplêndidos. Eram, de facto, os túmulos saadianos. Foram salvos da ruína por estarem ocultos. Voluntariamente ou não, não sabemos. Após a descoberta, pediu autorização para escavações para os desobstruir. Hoje, pode-se visitar os túmulos saadianos. O edifício tem 3 salas. O mausoléu mais célebre é o Salão de 12 Colunas, com os túmulos de 60 membros da dinastia saadiana, incluindo Al-Mansur, sucessores e família. São de mármore italiano de Carrara. O mausoléu é um bom exemplo da arte hispano-mourisca, com túmulos descobertos 300 anos depois. Pela sua beleza, tornaram-se a atração principal para os visitantes de Marrakech. Com oliveiras seculares, os jardins da Menara destacam-se pela grande piscina central, erguida no século XII pela dinastia almohada. Os almohadas desenvolveram a arte dos jardins. A Menara, visitável ainda hoje, possuía pavilhões onde príncipes e esposas faziam piqueniques e apreciavam as flores. A arte dos jardins, originária da Andaluzia, foi bastante aprimorada através da irrigação em Marrakech. Numa das extremidades, ergue-se um pavilhão do século XIX. Disse que os sultões tinham encontros românticos nos jardins. É um bom lugar para encerrar nossa visita a Marrakech, num ambiente de paz. Sob o reinado de Mulay Ismail, por volta de 1700, Meknès foi capital de Marrocos, sucedendo aos saadianos. Infelizmente, Meknès está hoje esquecida. É por isso que a chamo de Meknès, a melancólica. É o sonho não realizado de um grande governante, Mulay Ismail. Mulay Ismail fez de Meknès sua capital por razões estratégicas, políticas e geográficas. Este Luís XIV marroquino ergueu muralhas de 40 quilômetros, saqueando as ruínas de Volubilis e o palácio El Badi de Marrakech para sua cidade imperial. No reinado de Mulay Ismail, Meknès prosperou muito. Portões da muralha são belíssimos, tornando Meknès a capital dos grandes portões. Entre os vestígios que restam, o belo portão Bab el-Mansur, possivelmente um dos mais belos de Marrocos, imortalizada por Delacroix. O portão Bab el-Mansur, em 1732, foi feito por arquiteto cristão convertido ao Islã. O portão dá acesso à Casbah, situada na praça El Redin.
A dinastia alauíta governa Marrocos desde 1659, quando o último soberano saadiano morreu, e reina até hoje. Disse que os seus membros seriam descendentes de Maomé. Ao ampliar a cidade, Moulay Ismail reorganizou Marrocos, pacificando-o após expedições militares contra tribos berberes rebeldes, otomanos e cristãos. No calor, é bom andar nas ruelas sombrias da Medina e apreciar a frescura de um museu. Só no final do século XVII, com Moulay Ismail, Meknès tornou-se a principal das cidades imperiais. O museu exibe objetos que remetem à era de ouro da cidade. Meknès foi apelidada de Versalhes de Marrocos, ou Pequena Paris, pelo esplendor, tornando-a a imperial mais resplandecente do reino. A Madrasa, escola corânica do século XIV de Abu al-Hassan, oferece cursos de direito e religião muçulmana. O monumento tem pátio, local para abluções, salas de aula, sala de oração e dormitórios estudantis. É uma joia da arquitetura islâmica. O pátio é símbolo da elegância oriental. A cerca de esmalte, mosaicos e entalhes em cedro nos tetos são notáveis. Atrás de cada janelinha, no primeiro andar, há um quarto de estudante. Com azulejo, estuque esculpido e entalhes em madeira, o pátio é a joia da madraça. Moulay Ismail, fundador da dinastia alauíta, governou Marrocos e Meknès por 55 anos e morreu em 1727, aos 82. Ele é o monarca absoluto com maior longevidade. A mesquita, de 1703, é agora o mausoléu onde seu corpo repousa, com uma esposa e 2 filhos. Moulay Ismail tinha 500 concubinas e gerou mais de 1.042 filhos ao fim do seu reinado. É dos poucos monumentos religiosos marroquinos abertos a não-muçulmanos. Uma série de pátios leva a um pátio de abluções. Lá, os visitantes tiram os sapatos devido à proximidade com o local sagrado. Chegamos à esplêndida antecâmara do mausoléu. Aí vemos, sem entrar devido ao acesso restrito, a câmara funerária ricamente decorada do sultão. Restaurado em 1960, o mausoléu manteve sua glória e autenticidade. Moulay Ismail reinou na mesma altura que o rei francês, Luís XIV, com quem manteve relações divertidas e interessantes. Naquela época, havia uma república de corsários em Salé, perto de Rabat, e muitos cristãos cativos estavam presos em Meknès. Luís XIV também não se privava de ter alguns cativos, os quais ele forçava a trabalhar nas galés.
Cada um tinha o seu pequeno negócio, e na altura houve uma troca de embaixadores para negociar o problema da libertação dos cativos. Muley Ismail enviou um embaixador, o embaixador Benécia, que voltou completamente deslumbrado pela corte de Luís XIV. Ficou deslumbrado pela beleza da princesa de Conte, uma das filhas legitimadas de Luís XIV, a quem ele elogiou perante Muley Ismail. Muley Ismail, que se considerava um grande governante, não hesitou. Dizem que ele tinha quase 500 mulheres no seu harém, mas pediu a mão da princesa de Conte, em vão, claro. Perto, o impressionante Palácio El Mansur domina o sul da cidade. O nome evoca outro monumento em Meknès, o portão Bab El Mansur. Ambos os monumentos foram supervisionados pelo mesmo arquiteto, El Mansur. O palácio, do fim do reinado de Muley Ismail, é um impressionante vestígio em forma de paralelepípedo. O térreo era loja, os andares acima, residência nobre. Além de torre de vigia e bastião, o Palácio El Mansur era depósito de armas, celeiro e residência principesca com altura entre 12 e 14 metros. Aqui é visível que o tempo alterou. Deve-se ter em mente que os edifícios desta era, e mesmo até tempos muito recentes, foram construídos com terra crua, adobe, resultando em construções bastante frágeis. Para que esta terra e habitação se conservem, precisam de ser renovadas, mantidas e receber uma nova camada todos os anos. Quando uma cidade ou uma casa é abandonada, é muito rapidamente consumida pela umidade e desmorona-se. A sul, avista-se a Casa da Água Dar El-Ma, um reservatório de 319 metros. Edificada sob Muley Ismail, irrigava os jardins de Meknès e abastecia a Medina. Poucos vestígios do palácio. O primeiro edifício, intacto, revela uma construção gigante a céu aberto, com 23 naves e pilares de adobe. O teto da sala tinha 12 metros. O sultão usou-o como estábulo, depois arsenal, e então fábrica de tapetes. Em 1755, o teto ruiu pelos choques do terremoto de Lisboa que chegaram a Marrocos. Do Palácio Muley Ismail, restam só os grandes celeiros para guardar alimentos da cidade, e o grão e feno para os 12.000 cavalos do monarca. Um ponto muito interessante sobre Muley Ismail é que ele tinha uma visão de Estado e uma visão do que a capital precisava ser para afirmar o seu poder. Meknès era uma cidade absolutamente incrível. Atualmente, encontra-se em ruínas, no entanto, era cercada por mais de 25 quilômetros de muralha. No seu interior, Muley Ismail mandou edificar celeiros que, segundo se dizia, permitiriam suportar um cerco de 20 anos, pois ele era um tanto megalômano. Dada a sua vasta experiência, ele sabia que devia recear os seus rivais, aqueles que a qualquer momento poderiam sitiar a sua cidade e tentar derrubar o seu reinado. Os celeiros eram gigantescos, e a temperatura de tudo era regulada por um sistema de circulação de água subterrânea. Quando ficava muito quente ou muito frio, a água que corria por baixo dos celeiros e da coldelaria tornava possível regular a temperatura. Os escritos da época indicam que o temor de Muley Ismail em ser sitiado explicaria as vastas reservas dos celeiros, capazes de alimentar a cidade por 2 décadas quando cheios.
nenhum cerco durou mais de uma semana em seu reinado. O Palácio Dar Jamai é de 1882. Foi do grão-vizir do sultão Hassan I no século XIX. Sua construção durou 2 anos e reflete a antiga glória marroquina do século XX. Em 1912, os franceses ocuparam o monumento, usando o centro como hospital militar. Em 1920, o edifício passou para Beaux-Arts, hoje lar do Museu de Artes Indígenas. O Museu Dar Jamai é em estilo árabe puro. Ao anoitecer, a multidão se reúne para este evento social imperdível. Na praça principal, há algo no ar, uma brisa e liberdade. Marrocos era um país que intrigava muito escritores e viajantes, porque durante muito tempo esteve fechado ao mundo exterior. Basicamente, só com o protetorado francês é que se tornou possível ir até lá. Era um país com que muitos ocidentais sonhavam, e quando o protetorado francês foi estabelecido em 1912, convidou imensos escritores franceses, assim como americanos e de várias outras nacionalidades, a visitar o país, a conhecê-lo e a falar sobre ele. Descobrir as cidades imperiais e antigas capitais de Marrocos é viajar por paisagens deslumbrantes e por um patrimônio arquitetônico, cultural, artístico e humano. Cada uma destas cidades míticas foi fundada por uma dinastia árabe ou berbere, tornando-a capital do seu povo num momento histórico crucial. A corte na cidade define o caráter monumental dos edifícios, aprimoramento arquitetônico, arte e suas dimensões. Um mundo de vastidão, requinte e luxo. A cidade real, com monumentos que atestam o prestígio do príncipe aos olhos dos contemporâneos e da história.